Simbora, minha gente, para mais uma revisão super focada na prova do Enem que tá logo aí. Nessa auleta nós vamos revisar gravitação, tipos de aceleração nos mínimos detalhes, leis de Newton, além disso um bocadinho de movimento circular. Vai ser super importante, se você não acompanhou a última, clique em algum canto aqui que essas revisões estão mega direcionadas para a prova do Enem e estão abrangendo muita coisa em pouco tempo. Então vai, senta, pega seu papel, caneta e chega mais. Gente, bora lá então, mais uma revisãozinha em cima de uma questão difícil do Enem, justamente porque ela aborda muitos assuntos e nós vamos usar ela como pano de fundo para estudar um pouquinho de física. Se liga só, foi do Enem de 2015 essa aqui, hein? Segunda aplicação. Olha só, questão 63. Observações astronômicas indicam que no centro de nossa galáxia, a Via Láctea, provavelmente exista ele mesmo, um black hole, buraco negro, cuja massa, é igual a milhares de vezes a massa do Sol. O bagulho é pesado, Pois é. Uma técnica simples para estimar a massa desse buraco negro consiste em observar algum objeto que orbite ao seu redor e medir o período de uma rotação completa t, bem como o raio médio r da órbita do objeto, que supostamente se desloca com boa aproximação em MCU, movimento circular uniforme. Nessa situação, considere que a força resultante, devido ao movimento circular, te deu de bandeja, é igual a força gravitacional que o buraco negro exerce sobre L objeto. Beleza, vamos lá. A partir do conhecimento do período de rotação, da distância média e da constante gravitacional g, a massa do buraco negro é. Então, peraí, quais são os dados? O período de rotação t, o raio médio da órbita r e a constante gravitacional t. T, r e g. Constante gravitacional g. Foi mal. Beleza, e aí as respostas são todas literais aqui, né, velho? A sopa de letrinhas aqui, né? Uma parte de coisa aqui. Bom, presta muita atenção, pessoal. Essa aqui é uma questão que, na boa, talvez ela assuste muito. Mas, assim, ela é muito legal porque ela envolve vários conceitos importantes e até simples. Presta muita atenção. Então, deixa a questãozinha em stand-by por enquanto e vem aqui. Vamos discutir os tipos de aceleração que existem, a diferença entre eles e como é que a gente calcula cada um. Isso aqui é super importante, porque por mais que essa seja uma questão mais difícil, dominar esses conceitos que a gente vai revisar aqui é importantíssimo e muito recorrente na prova. Então vai, presta atenção. Primeiro tipo aqui de aceleração é a aceleração que a gente chama de... Você lembra o nome? Vai, comenta aí, deixa eu ver se você lembra o nome. Imagina esse carinha aqui, pessoal, tá andando em um movimento bem simples aqui, que é um movimento o quê? Retilíneo aqui, ó. O camarada tá andando em linha reta, movimento horizontal. Beleza, a velocidade começa valendo 10 metros por segundo e termina ali valendo 20 metros por segundo, num tempo ali de 2 segundos. O que aconteceu, pessoal? Você tem que lembrar que a velocidade está mudando, você concorda? Verdade. Lembra que a velocidade é um vetor. Quais são as características de um vetor mesmo, já que a gente está revisando? Vai, lembra aí, um vetor tem módulo, que é a sua magnitude, tem a ver com o tamanho do vetor. Ele tem direção e tem sentido. Direção e sentido, ok? Nesse caso aqui nosso, a direção e o sentido não mudaram, você concorda? Não mudaram aqui, ó. A direção é horizontal. E qual o sentido do vetor? O primeiro vetor vai da esquerda para a direita. Segundo vetor, da esquerda para a direita. Beleza, os dois vetores concordam em direção e sentido. Tudo bem, mas a velocidade ela é uma grandeza que é constituída por essas três características, né? Toda grandeza vetorial depende dessas três coisas. E, na real, nesse caso, eu estou vendo que o módulo mudou. Verdade, se o módulo mudou, dobrou de tamanho, inclusive, né? Era 10, passou a ser 20, significa que houve mudança na velocidade. Se eu mudar qualquer uma dessas três características, eu estou alterando o meu vetor. Sim ou não? Beleza, alterei uma das características. Espera aí. Então, eu alterei alguma característica que seja da velocidade. Se eu alterei alguma característica da velocidade, significa que houve aceleração. Essa aceleração, pessoal, que varia especificamente aqui, ó, o módulo da velocidade, que faz mudar só o valor da velocidade, mas que mantém, né, inalterado a direção e o sentido, a gente dá um nome de quê? De aceleração tangencial. É uma aceleração, pessoal, por que chama tangencial? Porque ela é tangente à trajetória, ela está sempre apontando na mesma direção que a velocidade. Se ela estiver a favor da velocidade, o movimento é acelerado. Caso ela estivesse aqui, ó, se opondo à velocidade, o movimento seria retardado. O que não é o caso porque esse movimento não é retardado. A velocidade está aumentando em módulo, né? Então tá. Então essa aqui é a chamada aceleração, vou chamar aqui de AT, aceleração tangencial. Como é que eu calcularia essa aceleração tangencial? Simplesão mesmo, pessoal. A definiçãozinha é o tanto que a velocidade muda no tempo, à medida que o tempo passa. A velocidade mudou de
De 10 para 20 mudou de 10 metros por segundo. Beleza, 10 metros por segundo. Em quanto tempo que isso rolou? De 0 para 2, isso aí rolou em 2 segundos. Beleza, 10 dividido por 2 dá quanto? 5 metros por segundo ao quadrado. Então, essa aqui fica sendo a nossa aceleração tangencial. Então, beleza, guarda aí. A aceleração tangencial é aquela que varia única e exclusivamente o módulo, o valor da velocidade, mantendo inalterado a sua direção e sentido. Ou seja, sobre essa aceleração, o cara não faz curva. Porque se não muda a direção e o sentido, o que significa mudar a direção e o sentido do vetor? A bolinha está aqui, tuf. De repente a bolinha está aqui, ó, a velocidade aponta para cá. A direção mudou. Antes era horizontal, agora é meio oblíqua. Mudar a direção do vetor velocidade significa fazer curva. Ah, tá. Sobre essa aceleração, então, a gente não faz curva. Isso. A gente só anda mais rápido ou mais devagar. Essa aqui é a fita. Beleza. Aceleração tangencial. E para fazer curva, então, vamos lá. Chega aqui. Imagina esse movimento aqui, ó. O carinha tá aqui, pum, fez uma curvazinha. Beleza? Tá num movimentozinho que pode ser até um movimento circular, tá vendo aqui, ó, a circunferência? Eu desenhei só um pedaço dela, tá aqui minha circunferência. Beleza, aí você fala assim, a velocidade não mudou, que eu era 10 metros por segundo, ele é 10 metros por segundo. Pera aí, lembra que a velocidade é o que mesmo? Vou até copiar isso aqui, ó. Ela é um vetor, velho. Ela é composta de 3 características. Então, pera aí, quando a gente fala de um vetor, velho, você sempre tem que ter em mente isso aqui. Nesse caso, o que você poderia me dizer, e eu concordaria com você, é o seguinte, o módulo, o valor da velocidade não mudou. Esse vetor, se eu fosse medir, ele teria o mesmo tamanho que esse. Ok, mas o módulo é só uma das características da velocidade. Além disso, ela tem o que? Direção e sentido. E nesse caso nosso aqui, eu estou vendo que mudou. Primeiro, a direção do movimento era o quê? Vertical. Agora é o quê? Horizontal. Então, o vetor mudou. Esse vetor, claramente, é diferente desse. Apesar deles terem o mesmo tamanho, um aponta para cima, o outro está para a direita, horizontal. Então, enfim, os vetores são diferentes. Um vetor assim e um vetor assim são caras, são objetos geométricos diferentes. Caramba, então, mais uma vez, a velocidade mudou. Se a velocidade é composta dessas 3 características, se uma delas muda, significa que a velocidade mudou. O vetor velocidade mudou, né? Mudou a direção e o sentido e tal. Essa aceleração, pessoal, que muda única e exclusivamente a direção do movimento, é o que a gente chama de aceleração centrípeta, beleza ou não? E aqui seria a nossa aceleração tangencial, tá aqui o nome. Ah, é a aceleração centrípeta. E como é que a gente calcula mesmo a tal aceleração centrípeta? A aceleração centrípeta é um cálculo um pouquinho diferente. É assim, ó, v ao quadrado dividido por r. Você pega o valor da velocidade ao quadrado e divide por r. O que é r mesmo? R é o raio da curva que o cara faz. Que nesse caso aqui, ó, sei lá, suponha que o raio da curva aqui, ó, seja, por exemplo, deixa eu pegar um valor maneiro aqui, uma curva que tem um raio aí de, sei lá, 100 metros, uma curva bem longa aí, né? Beleza, se o raio for 100, como é que você faria essa conta? Ou então, vamos pôr aqui, ó, 50 metros. R é igual a 50 metros. Então, a continha vai ficar assim, ó, 10 ao quadrado é o valor da velocidade, né? Que, ó, a velocidade não está mudando de valor, né? 10 ao quadrado, divide por R, que é quanto? 50. Beleza, então 10 ao quadrado sobre 50, 10 ao quadrado, 100, 100 dividido por 50, quanto que deu esse negócio aí? 2 metros por segundo ao quadrado. Beleza, não? Então, guarda isso aí. A aceleração centrípeta, ela muda única e exclusivamente a direção do vetor velocidade. É o que faz o cara fazer curva. E essa aceleração, a tangencial é tangente à trajetória. A centrípeta, então, pessoal, ela é perpendicular. É uma aceleração que está aqui, ó. Ela sempre aponta para onde? Para o centro. Por isso que chama centrípeta, né? Assim, vamos lá, né? Até razoável aí quem inventou esse nome. Beleza. Então, assim, qualquer ponto que você pegar da trajetória do cara, para onde que a aceleração vai apontar? Vai apontar ali, ó, sempre pro centro, beleza? Sempre fazendo 90 graus com a velocidade. Tranquilo? Então, a aceleração centrípeta é essa que varia a direção da velocidade, então é responsável por fazer o cara fazer curva, né? Eu calculo desse jeito aqui e é uma aceleração que é perpendicular à velocidade. Beleza, essa que é a ideia. Tranquilo, vamos avançar. Então, já fizemos uma revisão legal. Diferença de aceleração tangencial e centrípeta. Uma faz variar o módulo da velocidade e a outra faz variar a direção. Faz o camarada fazer curva. Agora vamos para Newton's Second Law of Motion. Segunda lei de Newton do movimento dos corpos. F igual a ma, bicho, isso aqui é um clássico. Isso aqui, e para a prova sem saber isso aqui, pelo amor de Deus, F igual a ma, velho. Então vai, força igual a massa vezes aceleração. Se tem aceleração, tem que ter uma força. E, inclusive, essa força aponta na mesma direção e sentido da aceleração. Então, por exemplo, nesse caso aqui, se tem uma aceleração para a direita, é porque tem alguma força aqui, velho, que está gerando essa aceleração.
A força na mesma direção e sentido dessa aceleração. Mesma coisa aqui. Se tem uma aceleração apontando para o centro, é porque tem alguma força no corpo que gera essa aceleração. E a força aponta também para o centro. Então é isso, vamos conectar essas duas coisas. Quando eu estou falando de um movimento, então, circular, necessariamente, como sempre tem que ter uma aceleração apontando para o centro, significa que tem que ter o quê? Tem que ter uma força que aponta para o centro. Ah, é mesmo. Porque é essa força que vai o quê? Que vai gerar a aceleração. Tem que ter uma resultante de forças que aponta para o centro. Essa resultante de forças que aponta para o centro a gente chama de força resultante centrípeta. Ah, eu sei, a força centrípeta. Não, força centrípeta nem existe. É a força resultante centrípeta. Como assim ela não existe? Olha, o que existe é tração normal, força gravitacional, força elétrica, força elástica, força de atrito, as forças que você conhece. A força centrípeta não é uma nova força, ela é uma resultante de forças. Já já a gente vai lembrar disso aqui. Mas beleza, então assim, a ideia é basicamente isso. Se existe então uma aceleração que aponta para o centro, tem que existir uma força resultante que aponta para o centro, que faça o quê? Que gere essa aceleração. Pode ser ou não? Essa que é a ideia. Beleza, então vamos escrever aqui, ó. A força resultante apontando... Força resultante, né, de modo geral, é igual a massa vezes a aceleração. Se eu tenho uma aceleração centrípeta, eu tenho que ter uma força resultante centrípeta, que gere essa aceleração. Beleza? Então é só você substituir, né, aqui, né? A aceleração centrípeta é V ao quadrado sobre R. Então fica F igual a MA, F igual a M, V2 sobre R. Então essa aqui é a formulinha da força resultante centrípeta. Então se eu tiver um cara, num movimento que faça curva, tem que existir uma resultante de forças que aponte para o centro daquela curva e cujo módulo seja M vezes o quadrado da velocidade do camarada dividido pelo raio. Pode ser? Lembrou disso aí? Então isso sempre acontece em qualquer movimento curvilíneo. Sempre. Qualquer movimento curvilíneo tem que ter uma resultante de forças que aponta para o centro, cujo módulo TI seja exatamente igual a isso. Não pira, não. Beleza. Agora, a última revisão aqui de hoje. Lei da gravitação do Newton. Newton's Gravitational Law. Bicho, aqui é onde que o pau quebra mesmo, né, velho? Newton chegou e falou para explicar as leis de Clabin, leis de Kepler do movimento planetário. Tá lembrando desse negócio aí? Ele falou que corpos massivos se atraem. É a força de atração gravitacional que governa a dança dos planetas. Inclusive, se você nunca viu esse negócio, rolou uma live no canal aqui já há algum tempinho, onde a gente discutiu em detalhes as leis de Kepler e a gravitação. Vou deixar linkado aí também. Bom, como que vale essa força de atração entre corpos massivos? Está aqui. A força é diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os centros dos corpos. Ok? E G é uma constante de gravitação universal ali para garantir essa equação. Beleza, então, corpos que têm massa se atraem. Tranquilo. Agora sim, vamos à questão. Você lembra dela? Nem lembra, né? Então eu vou voltar no texto aqui porque a gente já revisou uma parte de coisa. Basicamente era, tem um buraco negro, para você descobrir a massa do buraco negro, que é o que você está querendo, o que você faz? Você, para uma técnica simples para estimar a massa do buraco negro, consiste em observar algum objeto que orbite ao seu redor. Mede o período de uma rotação completa T, bem como o raio médio R da órbita, e considere que o objeto está no movimento circular uniforme. Então, assim, basicamente, né, a gente revisou tudo isso para a gente conseguir amarrar tudo aqui dentro dessa questão. Tá ali seu buraco negro, chamei de MB, o que você quer descobrir? A massa do buraco negro. MB é o que você está afim de descobrir. Belezinha? Tranquilo. O que ele falou, velho? Pra você medir a massa do buraco negro, o que você faz? Coloca ele numa balança? Não, não tem balança pra você medir a massa dele, não, né? O que você faz? Joga um objeto qualquer pra orbitar ele. Que objeto é esse? Sei lá, pega aquele seu primo que não gosta, taca lá, velho. Você vai fazer parte de um experimento científico. Deixa ele lá orbitando o buraco negro, mede o período de rotação, que é o quê? O tempo que demora pro caboclo dar uma volta. Mede o quê? O raio médio da órbita. Então, daqui, ó, mede o raio dessa circunferência. Com isso, você tem que conseguir ser capaz de determinar a massa do buraco negro. E como é que funciona isso aí? Vamos lá. O que você sabe? Qual que é a única força que atua entre esses dois elementos? É a força de atração gravitacional. O buraco negro tem massa, seu primo tem massa, ele vai ser o quê? Atraído em direção ao buraco negro. Beleza, então tá aqui a força gravitacional. Aí olha a marcha aqui, pessoal, olha que legal. A velocidade está aqui. Tangente de trajetória. Caramba, a única força que atua é a gravitacional e ela é justamente a força que aponta para o centro, velho. Ela é a força responsável por gerar a aceleração centrípeta. É essa força que garante esse movimento circular. É essa força que governa esse movimento e possibilita que o cara esteja nessa órbita. Ah, então é isso que a gente vai falar. Peraí. Se em todo movimento que faz curva tem que existir uma força que aponta para o centro e cujo valor seja isso, nesse caso em específico, quem faz o papel de força resultante centrípeta é a força gravitacional. E o Enem te deu essa moral aqui. Deu. Aqui, ó.
Considere que a força resultante devido ao movimento circular, a força resultante centrípeta, é igual à força gravitacional. Ele te falou isso aqui, estava no texto, velho. Você simplesmente chegar então e falar o quê? Ah, tá, entendi. Quem faz papel de força resultante centrípeta, nesse contexto, é a força de atração gravitacional. Só que a força de atração gravitacional, você sabe qual que é? Lei da gravitação do Newton. Constante de gravitação, produto das massas, dividido pelo quadrado da distância, né, entre os camaradas, que seria então r ao quadrado, a distância entre eles. Isso tem que ser igual à força resultante centrípeta, que seria então a massa do carinha, que está no movimento, vezes a sua aceleração centrípeta, que é quanto? V2 sobre R. Ah, é mv2 sobre R, tá aqui, ó, é a força resultante centrípeta, mv2 sobre R. Pode ser? E aí é fazer conta, pessoal, então vamos lá. Você pega aqui, ó, T, corta um raio. Olha que beleza aqui, ó. Corta a massa também. Você acabou de achar que a velocidade ao quadrado é g mb sobre r ao quadrado, não, só sobre r. Beleza, vai falar, velho, o que é isso? Eu queria a massa do buraco negro. Então, pronto, é só isolar, né? Só isolar. Beleza, então vai. A massa do buraco negro é igual a r sobre g, que multiplica v ao quadrado. Você fala, pronto, velho. Sou um gênio. Fácil demais isso aqui. Aí vai nas alternativas, cadê? Tem isso? Não tem. Tem uns negócios muito mais feios, né? Você vai falar, meu Deus do céu. Por que não tem isso? É porque essa velocidade aqui, ele não deu pra gente. Quanto que é essa velocidade? Ela não pode entrar na resposta. Só que olha que interessante, o movimento não é circular uniforme? Movimento uniforme. Se o movimento é uniforme, velho, vale o bom e velho D igual a VT. Só que qual que é o tempo que ele te deu? O tempo que ele te deu é o tempo de um período, que a gente não colocou ainda aqui na conta, é mesmo. Num tempo de um período, o que acontece, pessoal? Qual que é a distância que você anda? 2πr, o comprimento de uma circunferência, você dá uma volta completa. Ah, então eu ando uma distância de 2πr, que é uma volta completa na circunferência, num tempo de um período, que é o tesão. Então você tem a velocidade é o quê? É 2πr sobre período. Ah, é dali que vem aquele π maluco que apareceu nas respostas, né? Isso, velocidade é 2πr sobre período. Ou seja, aqui onde aparece v ao quadrado, você vai colocar o quê? 2πr sobre período. R sobre g, que multiplica a velocidade, 2πr sobre período, ao quadrado. Pronto, e agora? Agora é matemática. Braço, fazer conta, girar a manivela. R sobre g, que multiplica 4π quadrado, r quadrado, né? 2 ao quadrado, π ao quadrado, r ao quadrado, dividido lá embaixo por quem? Tesão ao quadrado. Pronto. A massa do black hole é 4π quadrado, r ao cubo, acompanha aqui, ó, r com r quadrado, tem onde estava dando r ao cubo, dividido por t ao quadrado, vezes g. Brutal, hein, velho? Muitos conhecimentos importantes que a questão exige aqui, o domínio. Apesar de que ela te dava uma colher de chá, de te falar, né, isso aqui, que a força centrípeta é a força gravitacional, mas envolve um bocado de conhecimento. Acho que deu pra gente fazer uma revisão muito rica de uns conceitos importantes. Então, vamos lá, 4π quadrado, r ao cubo, sobre t quadrado, g. Aí não tem a resposta, né? Aí, ó, letra D. 4π quadrado, r ao cubo, sobre g, t quadrado. Ah! Easter egg pra você aqui, velho. Você lembra das leis de Kepler? Kleberson, João Kleber. Sem João Klebis, na real, aqui, né? Terceira lei de Kepler. A razão dos quadrados, períodos e cubos, raios médios, para blá, 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 é uma constante. Não é isso? Razão dos quadrados, períodos e cubo dos raios é uma constante. Sai daqui, fi. A terceira lei do Klebin. Mentira. Tô te falando. Olha que doido aqui, velho. Olha que interessante. Então aqui, ó, easter egg aqui, para quem ficou até o final, mais uma revisão ainda da terceira lei de Klebin, que inclusive a gente meio que demonstrou ela sem querer. Olha para você ver. Vamos mexer nisso aqui, ó. Vou escrever esse negócio assim, ó. T2 GMB é igual a 4π quadrado R ao cubo. O que você fez aí, velho? O que eu fiz? Fiz nada, né? Só joguei esses caras multiplicando. Tá, junta aqui, ó. T quadrado dividido por R ao cubo. Quanto que dá? Quadrado do período sobre R ao cubo. Isso aí dá quanto? 4π quadrado sobre G, massa do buraco negro. Não é isso que é a terceira lei de Kepler, velho? Já aproveita para lembrar. A razão entre os quadrados dos períodos e o cubo dos raios é uma constante. Isso aqui é fixo, π ao quadrado é um valor fixo, G é um valor fixo e a massa do buraco negro é um valor fixo. Ou seja, para qualquer cara que estiver orbitando em torno do buraco negro, olha que doido. Eu fiz a conta lá pro seu primo. Mas assim, a única informação do seu primo que tinha aqui não era o CPF dele, a identidade. A única informação do seu primo que entrou na conta foi a massa dele.
Tá aqui, ó. E a massa dele sumiu no meio do caminho. Então, realmente, se eu fizesse essa conta para qualquer cara que estivesse orbitando esse buraco negro, seja a órbita menor, seja a órbita maior, seja a órbita intermediária, o que eu ia achar? Eu ia achar a mesma coisa. A razão entre o quadrado do período dessa órbita dividido pelo cubo do raio médio ia dar o mesmo valor, porque é um valor que depende só da massa do buraco negro. Se todo mundo está orbitando o mesmo buraco negro, dá o mesmo valor para geral. Ou seja, está aqui deduzida e ainda revisada a terceira lei de Kepler. Para corpos que estão orbitando um mesmo cara, a razão entre seus quadrados, seus períodos e cubos de seus raios médios é uma constante. Senhoras e senhores, foi mais uma vez um prazer inenarrável, apesar de estarmos aqui, né, no universo narrado, compartilhar e dividir um pouquinho de tempo e conhecimento com vocês. Desejo uma excelente prova do Enem. Se você não viu as nossas outras revisões, vou deixar linkado em algum canto aí. E não se esqueça de se inscrever no canal para você receber notificação das próximas revisões. Mas para receber notificação tem que ativar também o sininho para chegar aí em você tudo que a gente vai fazendo por aqui. Valeu, até mais, tchau, tchau. Ah, observação, se quiser baixar o material com essa revisãozinha, só ir aí no link da descrição ou no primeiro comentário fixado. Tamo junto, valeu!